Agora vem a parte para o fim. Vocês fizeram uma contribuição. Vocês têm que validar ou avaliar essa contribuição. Certo? É obrigatório. Isso aqui é obrigatório. E geralmente é a parte que vocês levam mais tempo. Ter a ideia é fácil. Implementar um algoritmo é fácil. Mostrar que ele funciona, mostrar que ele é melhor que todo mundo, complica. Tá? Então vamos lá. Vocês têm que deixar claro que a solução que vocês estão propondo, que a contribuição principal do artigo, funciona e quais são os benefícios dessa solução. Tá? 3 maneiras de fazer. Tem várias maneiras. Computação, tudo depende da área, né? Tem várias áreas dentro da computação, então cada uma dessas aqui é mais adequado para alguma área. 3 maneiras: análise, estudo de caso e experimentos. Análise. Tá? Vocês vão mostrar que a proposta é correta, com demonstrações e provas. Pessoal de teoria de computação. Tá? Eles vão analisar, vão mostrar lá os teoremas, os corolários. Isso é a validação da proposta deles. Tá? Incluam conforme necessário, se o artigo de vocês é desse estilo. Tá? Um parágrafo com um resumo do que é aprovado nessa sessão. Vai ter lá um monte de cobrinhas e bichinhos lá nas provas de vocês. Tá? Antes de chegar lá, o leitor tem que ter uma ideia do que vocês vão apresentar. Então, vocês coloquem lá um parágrafo com a intuição atrás daquela prova. Um parágrafo com definições específicas usadas na análise. Por exemplo, as estruturas que vocês vão usar. Quais são as variáveis, os conjuntos. Né? Todo mundo já viu texto teórico, né? Todo mundo já fez teoria da computação? Sim? Não? É ótimo. Tá? Essa parte pode cortar também. Tá. Mas assim, é difícil. Ah, todo mundo fez cálculo. Todo mundo fez cálculo, né? Então, lembra das aulas de cálculo? Lembra? Tá. Então tem lá os teoremas, os corolários, tem artigos da computação que seguem aquele estilo. Tá? E aqui é a validação perfeita para eles. Vai ter as provas, as análises. Muito importante, comentários finais sobre o significado dessas provas de um modo intuitivo ou num nível mais prático. Certo? Então, assim, é um estilo dessa área. Vocês não trabalham nessa área, vocês trabalham em engenharia de software, por exemplo. Em engenharia de software, eles validam, a maneira mais comum de validar é através de um estudo de caso. Com o estudo de caso, eles mostram que essa proposta é aplicável, é implementável. Tá? É um estilo completamente diferente do estilo anterior. Aqui, se é esse o trabalho de vocês, vocês vão incluir o quê? Um contexto geral, as regras, as condições específicas necessárias nesse estudo de caso. Como que é feita a modelagem, a implementação, como é que funciona, vantagens, desvantagens. É completamente diferente do anterior. Esse estudo de caso seria baseado num fato novo ou de algo que já existe? Por exemplo, vamos usar um caso, por exemplo, o caso do marketing, utilizou conceitos de marketing para, por exemplo, aumentar a quantidade de vendas. Tá. Uma coisa completamente nova. Então, assim, o estudo de caso pode ser baseado numa situação real, tá? Vocês vão pegar uma aplicação real e vão estudar aquela aplicação, ou pode ser numa situação fictícia, tá? Claro, baseado sempre em casos reais, né? Mas vocês podem criar um cenário para realizar o estudo de caso de vocês. As duas formas funcionam. Tá? Mas muito claro as vantagens e as desvantagens de usar o modelo proposto nesse estudo de caso. Tá? A maneira mais comum, várias áreas usam, redes, bancos de dados, computação gráfica, várias áreas da computação usam, e experimentos. Tá? Porque várias áreas propõem algoritmos, metodologias para melhorar o processamento de alguma coisa. Aí vai ter uma sessão de experimentos, que vocês vão mostrar que a solução de vocês funciona, muito importante, funciona, e tem um desempenho bom ou superior ao que já existe. Tá?
Esse desempenho bom é... Vocês estão propondo uma solução para um problema novo, não tem com quem comparar. Então, vocês têm que mostrar que ó, a complexidade é linear, enfim, funciona em menos de um segundo, é bom. Tá? Superior no caso de, se vocês proporem um novo algoritmo de ordenação, vocês têm que mostrar que é melhor que o Quicksort. Quicksort todo mundo conhece, né? Então, entenderam? Então, vocês, se já existe solução para aquele problema, vocês têm que comparar com as soluções anteriores. Tá? E aí vai lá, inclua, conforme é necessário, contexto, o que é medido e, muito importante, o que não é medido e por quê. Tá? Para o Quicksort, o que vocês têm que medir? A complexidade vocês não vão medir, vocês vão provar. O que vocês vão medir? Tempo de execução. Tempo de execução vai estar lá. O que vocês não vão medir? Consumo de energia? De repente não é importante. Se for para um dispositivo móvel, o consumo de energia é importante. Tá? Mas se for para computador, tanto faz. Certo? Então, tem que estar lá o que vocês estão medindo e o que vocês não estão medindo e por quê. Tá? Muito importante, tem que estar descrito qual é o modelo de simulação ou infraestrutura das medições. Tem que estar lá. Qual foi a máquina que vocês usaram? Quanto de memória? Isso é importante. As configurações do sistema. Tipo, a linguagem de programação às vezes interfere. Tá? Usar Java é uma coisa, usar Python é outra. Os resultados dos experimentos estão no próximo slide. E comentários finais, discussões, explicações adicionais. Tá? E principalmente, se vocês bolarem um algoritmo que é mais rápido que o Quicksort, vocês têm que justificar o porquê. Porque ele usa essa estrutura aqui que é mais otimizada, blá, blá, blá. Tem que estar muito claro o como que vocês conseguiram desenvolver uma coisa melhor que uma coisa que já existe e que todo mundo usa. Tá? Muito importante. Os resultados dos experimentos, organizem. Tá? Eu gosto muito de colocar subtítulos em negrito. Tá? Sei lá, coloca lá tempo de processamento de consultas, tempo para carregar os dados, espaço utilizado, espaço em disco utilizado, espaço em memória utilizado. Coloquem subtítulos para a pessoa até ver onde vocês estão medindo cada coisa. Tá? Usando dados sintéticos, usando dados reais. Uma razão clara. Por que cada gráfico aparece no artigo? Vocês, no artigo de experimentação, vocês vão ter vários gráficos, várias linhas e tal. Todos os gráficos têm que estar mencionados no texto, todos, sem exceção. Tabelas também, mencionados no texto, sem exceção. E aí vocês têm que deixar uma razão clara. Por exemplo, conforme o tamanho dos arquivos de entrada aumenta, o throughput diminui. Por isso que aquele gráfico está ali, porque aquele gráfico mostra isso. Entendeu? Não pode ser só porque ele é bonitinho e colorido, né? Tem que ter uma razão dele estar ali. E explicar o eixo dos gráficos. É óbvio, professor, é tempo e blá. Não é óbvio. Tá? Coloca no eixo X, tal coisa, no eixo Y, tal coisa. O que o gráfico mostra? Qual é a tendência? Mesmo que a tendência seja nenhuma. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco que não tem tendência nenhuma. Tem que dizer que a tendência é nenhuma. Não existe tendência. Porque se ela aparecer, por que ela aparece, obviamente, né? Por que um algoritmo apresenta resultados melhores que o outro? A estrutura de dados é mais eficiente, ele usa um índice mais otimizado. Tem que estar lá. Tá? Autocontido. As legendas devem ser legíveis e compreensíveis e suficientes para entender o gráfico. Não adianta, eu vou dar exemplos depois aqui de coisas que não funcionam. Tá? O que mais? Ai, de novo o artigo do BIRT. Seção de experimentos do BIRT. Olha só. Perfeição. Isso é a perfeição. Olha que bonitinho. Primeiro que o título é Performance Studies. Não é avaliação experimental. A maioria é avaliação experimental. Experimental Evaluation. Não, aqui é Performance Studies. Começa com uma análise. Ele faz primeiro uma análise teórica do BIRT, do funcionamento do BIRT, né, com complexidade e tal.
Depois vem o gerador de dados sintéticos. Ele usou dados inventados para fazer os experimentos. Então, ele explica como é que ele criou esses dados. O BIRT tem vários parâmetros. Então, ele explica os parâmetros e ele faz uma configuração default para esses parâmetros. Depois vem o desempenho do workload base. Então, ele cria uma carga de trabalho base e estuda. Depois vem a sensibilidade aos parâmetros, porque existem vários parâmetros, então tem que mostrar como cada parâmetro influencia no resultado. Depois, ele mostra que é escalável em relação ao tempo. Depois, vem a comparação com Clarence, que era o principal algoritmo da época. Então, ele compara o novo com o que existe. E, por último, dados reais. Tá? Ele fez tudo isso aqui com dados sintéticos. Por último, ele mostra, ó, mas não é só nos dados que eu inventei. Nos dados que existem, também funciona. Isso é a perfeição. Tá? Perfeição. Perfeito do início ao fim. Esse artigo é perfeito do início ao fim. Desafio vocês a encontrar alguma coisa ruim nesse artigo. Vocês não vão. Ele é perfeito do início ao fim. Tá? Vale a leitura. Eu fico falando porque vale a leitura. Mesmo que vocês não entendam nada de mineração de dados, vale a leitura para ver como que ele organiza, como que ele argumenta. É impressionante. Tá? Tá? Essa é a moral da história. Vocês mostram fisicamente, visivelmente, que funciona e que é melhor. Certo? Essa é a moral da história. Por último, a gente está finalizando o artigo. Tem uma parte de discussão que pode estar dentro da sessão de avaliação experimental ou lá nas conclusões, mas ela tem que aparecer. Tá? Ela tem que aparecer. Vocês têm que discutir os relacionamentos entre os fatos e os resultados observados, os princípios, as generalizações, as relações mostradas nos experimentos, a exceção ou a falta de relação, os pontos incertos. Tudo isso acontece. Tá? Mostrar que os resultados e as interpretações concordam ou não com os trabalhos previamente publicados, implicações teóricas e possíveis aplicações práticas. Tem que estar lá. Ou no final da sessão de experimentos, ou no final de cada experimento, tem que estar lá. Tá? E a conclusão, que é a última parte do artigo, reforça a principal contribuição. Nesse artigo, a gente mostrou o algoritmo XYZ, que é 100 vezes mais rápido que o Quicksort em todos os casos. Tá? Essa é a conclusão. Evidências para cada conclusão. Não assuma que o leitor é super capaz de juntar todos os pontos sozinhos. Vocês vão mostrar. O nosso teste de desempenho mostrou isso, 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 isso. A análise da complexidade mostra, prova que é N log N. Enfim. Tá? Aqui vocês vão repetir. Ah, professora, mas vai repetir sim. Tá? Com outras palavras, de maneira mais concisa. Vai dar um exemplo prático e isso pode ser utilizado para processar XYZ. Tá? Você é o maior fã do seu trabalho. E isso fica claro na conclusão. Na conclusão, vocês vão dizer assim, ei, o meu trabalho é melhor que todo mundo. Tá? Na conclusão, você é o maior fã do seu trabalho. Tá? Sugestão. Sejam mais específicos que na introdução e que no decorrer do texto. Por quê? Na conclusão, a gente assume que a pessoa leu o texto todo. A gente assume que a pessoa leu o texto todo. Então, aqui vocês podem ser mais específicos. Um resumo do que o artigo apresentou é diferente do resumo e é diferente da introdução, porque agora a pessoa já leu. Antes a pessoa não tinha lido, não sabia o que vocês estavam fazendo. Agora a pessoa já sabe o que vocês fizeram. Principais resultados e contribuições com as devidas evidências, comentários sobre a importância, a relevância, a contribuição social, dica para uso prático, trabalhos futuros. Isso tudo é na conclusão. E eu botei em vermelho aqui, ó. Aluno adora dizer, depois disso eu vou fazer isso, 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 isso. E faz, assim, 3 parágrafos de trabalhos futuros. Não, 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 não. Nananina, não. Tá? Evite entregar suas ideias de trabalhos mais inovadoras de graça. Por quê? Porque tem um bando de gente lendo esses artigos, pensando como que pode fazer melhor. E aí, na conclusão, vocês já dizem como a pessoa pode fazer melhor. E a pessoa vai fazer mais rápido e publicar antes de vocês.
A vida é assim. Tá? Vocês não querem isso. Vocês não querem isso. Então, a frase de trabalhos futuros, ela é simples. Tá? Ela é simples. Vocês podem botar, por exemplo, vocês não testaram usando o MapReduce. Tá, faltou testar usando o MapReduce e fica para trabalhos futuros. Tá? Ou vocês fizeram um trabalho usando dados do censo de 2000, faltou fazer usando os dados do censo de 2010. Trabalhos futuros. Tá? Sei lá. Tá? Simples. Vocês não vão dizer, entregar lá o trabalho todo que vai virar dissertação, a tese de vocês na conclusão. Tá? Exemplo, de novo do Raghavan, do SIGCOMM, que é outro trabalho que eu adoro esse trabalho. Tá? Eu já usei vários exemplos dele aqui. A conclusão dele é perfeita. Ele começa com uma revisão, né, Cloud-Based Services, em particular, qual foi o problema que eles atacaram, né? A gente identificou um aspecto-chave. Veja, ele diz de novo o aspecto-chave que eles identificaram. E aí ele faz um resumo dos experimentos. Os nossos experimentos mostraram que blá, blá, blá. E os nossos resultados demonstram que blá, blá, blá. Tá? Esse artigo é outro que vale a pena ler do início ao fim. Tá? As referências. Depois da conclusão vem a seção de referências. As referências que vocês usaram no decorrer do texto. Tá? É importante sempre. Mesmo, professora, mas é um artigo de 2 páginas. Não interessa. Tem que ter pelo menos 5 referências. Tá? Tem que ter. Tá? Elas são corretas, elas são completas e elas são específicas. Tem que ter autor, título, nome do evento ou periódico, volume, número, se necessário, e o ano. Volume e número do periódico, né? E o ano. Tem que ter. Elas são relevantes. Do mesmo ano ou do ano anterior, para ilustrar que o tópico atual é de interesse da comunidade, para mostrar que tem gente hoje pesquisando nessa área. Não adianta vocês proporem um outro modelo relacional. Isso foi pesquisa da década de 70. Tá? Então, tem que ter referências de 2013, de 14, 15. Artigos de conferência, periódicos e livros. Site de internet não é referência. Site não é referência. Para mim, site é footnote, nota de rodapé. Tá? Não é referência. Isso é um trabalho científico. Tem que referenciar outros trabalhos científicos que são publicados em periódicos, em conferências, em livros. Tá? Todas as obras listadas no conjunto de referências devem ser mencionadas no texto e vice-versa. Isso eu já falei lá nos trabalhos relacionados, estou repetindo agora. Tá? Então, muito importante. Tá? Como fazer pesquisa bibliográfica, né, para construir essas referências. Tem um artigo super bacana no SBC Horizonte de 2009, tá, da Agma do Caetano, que eles mostram como fazer esse processo de buscar as referências, como ler, como interpretar. É bem interessante, tá? Mas isso é outro assunto. Sim? Sim? O que são as referências? Por exemplo, eu publiquei um artigo no SBBD 2014 que tem a ver com o teu trabalho, tá? Sobre NoSQL. Então, na lista de nos trabalhos relacionados, tu vai dizer assim, a autora Mirella apresentou blá, 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 e vai colocar lá a referência para o meu artigo. Esse artigo vai estar descrito lá nas referências, vai ter o meu nome, Mirella Moro, o título, ABC, no evento Simpósio Brasileiro de Banco de Dados 2014. Então, os trabalhos relacionados estão nas referências e as referências. Mas as referências podem ser de outras coisas. Por exemplo, vocês usaram, na implementação, na avaliação experimental, tu usou MapReduce. MapReduce não está nos trabalhos relacionados, mas ele vai aparecer na avaliação experimental. Então, na avaliação experimental, tu vai colocar uma referência para o artigo que define MapReduce. Faz sentido? Então, a pergunta dele é o seguinte. Eu disse, usem o e-mail institucional. Eu tenho esse problema, porque a graduação e mestrado eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o meu doutorado em Riverside, na Califórnia, e eu trabalho na UFMG. Paciência. A pessoa vai pegar um artigo meu de 2000,
vai mandar um e-mail lá para a URGS e o e-mail vai retornar. Aí a pessoa vai procurar no Google Mirella Amor e vai descobrir meu novo e-mail. Por que que tu tem que ler o estado da arte? Por que que tem que ler os outros artigos relacionados? Como é que tu vai saber que a tua ideia é nova? Tu teve uma ideia, mas quem é que te garante que ninguém teve essa ideia antes? Tu tem que ler o que as pessoas publicaram sobre aquele assunto para saber se a tua ideia realmente é nova. Sim. Aí tu diz assim, ó, essas pessoas resolveram, a solução delas é muito boa e funciona para dados relacionais. A minha solução funciona para dados relacionais e NoSQL. Entendeu? Então tu está mostrando que isso que eu falo, o avançar o estado da arte. Elas fizeram uma coisa e tu fez um pouco mais, tu construiu um pouco mais do que elas. Ou a tua solução também é para dados relacionais, mas em vez de ser, leva metade do tempo, leva 1/10 do tempo. Entendeu? Porque tu usa uma estrutura de dados mais otimizada, usa um novo índice. Entende? Mas tu tem que ler o estado da arte para saber que ninguém propôs aquele índice ou ninguém propôs um índice parecido. Aí tu teve a ideia de fazer um índice hash. Só que na tua cabeça ele se chama índice X. Mas é muito parecido com o índice hash. Como é que tu vai descobrir isso? Lendo sobre índices, tu vai descobrir que tem um índice hash. Lá atrás tinha alguém? Tá, então a pergunta é sobre a língua da referência. Via de regra, se vocês mandarem um artigo em inglês para um evento internacional, as referências devem estar em inglês também, via de regra. Tá? Pode ter uma exceção, 2 no máximo. Tá? Mas geralmente, para conferência, para periódico internacional, é tudo em inglês. O texto e as referências. Os artigos que vocês referenciam estão em inglês também. Aí, se não tiver outro jeito, pode colocar. E aí, geralmente, as pessoas colocam uma observação entre parênteses, em português. Geralmente tem lá, em português. E aí, a pessoa que deu jeito de traduzir. Tá? Mas, via de regra, é em inglês. As disciplinas que pedem para vocês produzir um artigo no final do semestre. É estilo survey? Aí vocês têm que falar com o professor. Pode ser estilo survey, tá? E todas essas regras aqui funcionam. Ou o professor pode querer que vocês analisem mais a fundo um algoritmo que já existe. Aí não é survey. Tá? Aí tem que falar com o professor. Se pode fazer um artigo, uma pesquisa científica sem estar vinculado a uma instituição? Sim. Por que não? Tá? Pode. Tá? Então, assim, as próximas perguntas guardem para o final da apresentação, porque agora vem a apresentação de artigos.